Você sabia que uma das formas mais comuns pelas quais as pessoas se afastam de Deus hoje em dia é através da imoralidade sexual? A bênção de Deus está na sexualidade saudável, pois ela estabelece a unidade no lar, fortalece o vínculo amoroso entre um casal e solidifica o alicerce da família, onde Deus pode ser adorado. No entanto, o inimigo distorceu essa mesma bênção, transformando em uma arma para destruir a vida daqueles escolhidos por Deus. Sempre que alguém se envolve em atividades sexuais fora do casamento, isso é chamado de pecado de imoralidade sexual ou adultério. O diabo utiliza esses pecados como portais para entrar em nossas vidas e nos destruir. Não devemos ignorar seus estratagemas, pelo contrário, devemos reconhecê-los, conforme afirmado em 2 Coríntios 2 versículo 11, para que Satanás não nos engane, pois não estamos ignorantes de seus planos. Este é um assunto muito sério. A palavra de Deus nos ensina que, quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um com Jesus em espírito. Não somente isso, mas também nos tornamos parte de seu corpo. Portanto, qualquer coisa que façamos está, de certa forma, relacionada a Cristo. Isso nos faz refletir sobre nossas ações. Paulo, ao escrever para a igreja em Corinto, destacou a seriedade desse assunto ao mencionar que se unir a uma prostituta é como unir uma parte do corpo de Cristo com ela, como descrito em 1 Coríntios 6 versículo 16. Isso nos faz perceber que nossas ações têm implicações espirituais profundas. Quando se trata da Bíblia, não devemos duvidar de sua veracidade. Muitas pessoas podem expressar suas opiniões e críticas, mas a verdade que permeia as páginas da Bíblia está disponível para todos que a abraçarem com coração aberto. Satanás pode apontar falhas, mas, se confiarmos no Espírito da Palavra, encontraremos vida nela. Neste contexto, muitas pessoas podem tentar justificar a imoralidade sexual, alegando que não há nada de errado, desde que seja consensual. No entanto, devemos entender que tal perspectiva não está alinhada com o Espírito de Deus. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 6 horas e 9 minutos ao afirmar que os injustos não herdarão o reino de Deus, incluindo os impuros e os adúlteros. A mensagem que compartilhamos é direcionada a duas categorias de pessoas, aqueles que são sexualmente ativos e aqueles que estão enfrentando a tentação de se envolver sexualmente. Se você é casado e está tendo relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge, está vivendo em pecado e afastando-se de Deus. Se você está pensando ou praticando secretamente através de conteúdo erótico ou pornografia, está se preparando para a destruição pelo diabo. O ato sexual não envolve apenas a união física, mas também uma união espiritual biologicamente. Ocorre a troca de fluidos corporais, mas o aspecto espiritual é muitas vezes negligenciado. A troca de energia espiritual é uma parte intrínseca dessa união. Portanto, é vital compreender que nossas ações sexuais têm profundas implicações espirituais. O mundo pode não entender completamente esse aspecto espiritual, mas é importante que nós, como cristãos, reconheçamos a seriedade desse assunto e nos afastemos da imoralidade sexual, mantendo a pureza e a santidade em nossos relacionamentos. Você sabia que uma das formas mais comuns pelas quais o maligno afeta os cristãos hoje em dia é por meio da imoralidade sexual? Embora contraceptivos e outras medidas de proteção possam funcionar para prevenir doenças ou gravidez, não existe um contraceptivo na Terra que possa proteger contra a troca de energias espirituais durante o ato sexual. É por isso que a melhor abordagem é evitar a atividade sexual fora do casamento. Esta mensagem é direcionada especificamente aos cristãos, considerando sua posição em relação a Cristo. A situação dos incrédulos é diferente, pois eles já estão espiritualmente mortos, e a imoralidade sexual é apenas um aspecto de sua vida que precisa de Cristo. Sejam eles sexualmente morais ou não, sem Cristo,
suas vidas estão em direção ao afastamento de Deus. No entanto, para os cristãos, a situação é diferente. Satanás já não governa suas vidas, mas Cristo reina nelas. No entanto, o diabo tenta criar brechas através das quais você possa se abrir para ele. Quando você cai nessas tentações, ele as usa para atacar sua consciência, seu destino e algumas das bênçãos que Deus tem para você. O diabo é conhecido como acusador dos irmãos porque constantemente lembra os cristãos de seus pecados passados, tentando fazê-los sentir-se indignos do amor de Deus. Seu objetivo é mantê-los derrotados e afastá-los de Cristo. É importante que os cristãos tomem medidas contra a imoralidade sexual. Se você está envolvido em tal pecado, não espere para parar. Considere isso como um sinal de Deus para tomar medidas. Se você está lutando contra isso e não sabe como parar, confie em Deus e busque ajuda espiritual. Os pecados sexuais são armas destrutivas que o inimigo usa contra os cristãos. Quando alguém que é da fé se envolve sexualmente com alguém fora do casamento, profana seu corpo, que é considerado parte do corpo de Cristo. Além disso, nossos corpos são agora moradas de Deus por meio do Espírito Santo. Assim como um templo é considerado sagrado quando dedicado a uma divindade, nossos corpos são sagrados porque são habitações de Deus. Portanto, qualquer ação que vá contra a vontade de Deus é uma profanação desse templo. Lembre-se de que você não é mais dono de si mesmo. Deus comprou você com o preço do sangue de seu Filho Jesus. Agora, Ele deseja que você viva para Ele e permita que sua vida se manifeste através de você por meio do Espírito Santo. Seu corpo se tornou um templo ambulante, e cada ação deve refletir essa realidade. Você já considerou se você tem permitido que o seu templo seja profanado ao ponto de permitir a presença de demônios ao seu redor? Ou talvez você tenha aberto portas que deram aos demônios acesso, preenchendo sua vida com trevas? Lembre-se de que o seu corpo é o templo de Deus. Quando você se envolve em imoralidade sexual, você está prejudicando a santidade desse templo e permitindo que os demônios entrem. Uma vez que eles ganham acesso, eles oprimem, destroem e corrompem tudo o que podem. É crucial não dar espaço ao inimigo em sua vida. Não permita que ele tenha mais influência do que já tem. Entendo que viver de forma santa não é fácil, especialmente em um mundo que não apenas tolera, mas promove a sexualidade de forma intensa. A sexualidade está presente em filmes, música, literatura, moda, mídia, internet e em praticamente todos os lugares. Você percebe que ninguém está imune a isso. Até mesmo programas de televisão infantis têm indícios de atividades sexuais, tornando-o cada vez mais desafiador para os pais protegerem seus filhos desse conteúdo. Pense na educação sexual que os adolescentes recebem atualmente. Muitas vezes, é mais voltada para o engajamento sexual do que para a abstinência. Eles são expostos à ideia errônea de que o sexo é a maneira de mostrar amor, receber amor ou estar na moda. Isso leva muitos jovens a buscarem aceitação e amor de maneira equivocada, resultando em feridas emocionais. Vemos muitos adultos sofrendo com problemas emocionais, psicológicos e até de saúde que tiveram origem em suas experiências de adolescência. Eles lutam para se tornarem melhores versões de si mesmos, mas muitas vezes sem sucesso. Essas experiências afetam sua visão da vida, de si mesmos, e em muitos casos, de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de personagens que cometeram pecados sexuais e enfrentaram as consequências. Essas consequências podem incluir destruição de lares, opressão demoníaca, possessão, danos emocionais e até problemas de saúde que podem ser mortais. Portanto,
Lembre-se de que as ações têm consequências, não apenas físicas, mas também espirituais. É importante manter a santidade do seu templo, o corpo, para evitar as terríveis ramificações que o pecado sexual pode trazer. A verdade é que não há nada de bom a ser obtido ao se envolver na imoralidade sexual. Sim, pode haver momentos efêmeros de prazer, mas o que você faz com as ruínas deixadas quando todo esse prazer evapora? Como você lida com a culpa avassaladora que acompanha o reconhecimento de que você pecou? Como você vive com o peso da desonra infligida ao templo de Deus, sabendo que, dessa maneira, você não pode entrar no céu? Meu amigo, agora é a hora de declarar um basta ao diabo. É hora de tomar uma posição firme e voltar-se para Deus, para que o inimigo não o engane e o conduza a um lugar que você nunca imaginou que estaria. Se você deseja se libertar desse pecado que o inimigo tem usado para destruir os cristãos, aqui estão algumas orientações valiosas. Primeiro, reconheça que você está em pecado e, em seguida, volte-se para Deus em arrependimento. Você pode mentir para todos ao seu redor, mas a pior mentira que você pode contar é para si mesmo. Você nunca pode enganar a Deus, pois Ele o conhece mais profundamente do que você se conhece. Portanto, se você está genuinamente comprometido em escapar da armadilha do pecado sexual, você deve começar sendo honesto consigo mesmo. Admita que você está em pecado e desobediência, e depois vire-se para Deus. Não é o momento de se afastar de Deus ou da igreja. Corra em direção a Deus, pois Ele o quer. Ele é o único que pode consertar a situação. A Bíblia nos assegura que Ele é fiel e justo para perdoar todos os que vêm a Ele confessando os seus pecados e confiando nele para ajudá-los a superá-los. Peça a Deus que o liberte desse espírito de imoralidade sexual. Purifique sua vida de todos os vestígios do seu passado. Comece a alimentar sua mente e coração com a verdade da Palavra de Deus. Nossas vidas são moldadas por aquilo em que acreditamos sobre nós mesmos. A Bíblia já nos diz que somos novas criaturas e que não somos mais escravos do pecado. Portanto, o pecado não deve mais dominá-lo como costumava fazer antes. Evite gatilhos que possam levar sua mente de volta ao pecado. Estes são elementos que podem tentá-lo novamente. Esteja ciente de que essa é a verdadeira batalha. Evitar esses gatilhos é crucial para se libertar. Evite programas de televisão, amigos, músicas ou qualquer coisa que desperte impulsos sexuais em você. Lembre-se de que isso não é uma transformação que ocorre da noite para o dia. Requer consistência e a graça de Deus. José, por exemplo, não se aproximou da esposa de Potifar porque ele reconhecia as intenções dela, e ele fugiu dela. Da mesma forma, você não deve tolerar o pecado sexual ao seu redor. Na verdade, a Bíblia nos instrui a fugir da imoralidade sexual. Comprometa-se com uma vida de oração. Existe uma ligação direta entre a oração e a santificação. Quanto mais você orar, tanto individualmente quanto em comunidade com outros cristãos, mais inclinado e capacitado você estará para a santidade e a libertação dos seus pecados pessoais. Estas são verdades valiosas e eficazes se você se comprometer com elas sinceramente. Encorajo você a ser honesto com Deus e intencional em sua busca por liberdade. Minha oração é que o poder de Deus o liberte da escravidão. Em nome de Jesus, amém.